Agora sim. Oi, gente. E aí, Carol, tudo bom? Tá me ouvindo, Diogo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Espero que o pessoal em casa aí também. Então, vamos dar início à nossa programação aí, à nossa live de como se comunicar com a empresa de alinhadores, né? Um tema importante até porque a gente trabalha com isso, né? Nós dois aqui trabalhamos bastante com isso e a gente tem algumas coisas para passar, até para melhorar essa comunicação e ajudar todo mundo, né? O nosso trabalho e o trabalho de vocês, colegas aí. Eu vou deixar a Carol se apresentar, mostrar aí, né, ela falar um pouquinho do que ela faz para vocês saberem e depois eu me apresento e a gente segue a nossa pauta que a gente montou. Então, Carol, tá aí. Então, gente, tudo bom? Muito bem-vindos. Boa tarde para vocês. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo em casa. Meu nome é Caroline Pelágio, eu sou ortodontista. Eu fiz meu mestrado e estou fazendo meu doutorado na UERJ, tudo nessa parte de tecnologia. E eu e o Diogo fazemos parte da equipe de planejadores lá na Smart Aligner. E a gente vai falar um pouquinho para vocês, né, como o Diogo falou, como que vocês devem se comunicar com a empresa de alinhadores, né, com a Smart Aligner. E espero que a gente possa ajudar vocês de alguma forma. Vocês podem colocar dúvidas aí que a gente vai tentando responder aos pouquinhos, tá bom? Vai, Diogo. Então é isso aí. Então, acrescentando o que a Carol já falou, né? A empresa ela investiu bastante numa equipe de ortodontista qualificada, né? Eu também fiz mestrado, fiz um pouquinho diferente da Carol, eu fiz mais voltado para reabilitação oral, porque eu também trabalho com implantes, né? Com cirurgia guiada e algumas coisas assim, também utilizando toda a tecnologia. Claro que o meu foco maior sempre foi ortodontia, mas eu agreguei por causa do meu consultório, eu sou também principalmente essencialmente clínico, tenho muita participação dentro do meu consultório e depois parti ali, né, entrei junto com a Carol na empresa, a gente começou a participar dos planejamentos virtuais e trabalhar mais com essa área de ortodontia digital, que eu não trabalhava antes. Acho que é uma área muito interessante de se trabalhar e acho que vocês, colegas, devem buscar esse conhecimento, buscar essa área que hoje em dia está quase que um caminho sem volta. Tá aí, né? Carol Os pode falar um pacientes pouquinho. pedem, né? Sim, a internet, a busca, né, cada vez mais por informação, acho que hoje em dia a gente não está atualizado. Queria agradecer aos colegas que estão entrando aí, o padrinho da Catarina, meu colega aí, o Thiago, o doutor Paulo Costa aí, a galera está entrando. E deve ter muitos amigos da Carol também, né? Se quiser mandar um beijo pra galera aí, vai falando. Bom, nossa primeira parte da pauta era isso aí, fazer uma apresentação, tá? A gente faz um trabalho bem bacana lá na empresa, estamos com uma nova geração de alinhadores e para isso a gente montou essa live, para a gente poder aproveitar o máximo dessa nova geração de alinhadores. Essa nova geração faz com que a gente aumente a nossa gama de indicações. E para isso, a gente montou toda essa pauta, todo esse quadro aqui, para que a gente possa passar para vocês qual é a melhor maneira de pedir essas novas indicações também. Que acho que Sim. é importante, acho que a Carol concorda comigo, né? Sim, com certeza. E aí a gente entra aí na primeira vantagem que tem na Smart Aligner, né, no nosso ver, com relação à equipe. Nós somos ortodontistas. Então, por que isso é uma vantagem, né? Isso facilita muito a comunicação com vocês. Quando vocês forem solicitar um caso, forem pedir um planejamento, vocês vão estar falando diretamente com ortodontistas. Então, como o Diogo falou, a gente atende no consultório também. Nós temos nossa casuística, nossos casos clínicos que a gente trata com o alinhador. Além de ter uma experiência maior que vocês na parte de planejamento digital. Então, isso faz com que a gente consiga, né, auxiliar tanto no número de placas, os casos que a gente consegue ou não tratar com alinhadores.
E todo o nosso suporte, né, da empresa, da Smart Aligner, tá aí para tirar essas dúvidas e ajudar vocês. Nós temos ortodontistas de segunda a sexta lá na empresa e basta vocês estarem enviando, né, um e-mail de suporte que a gente vai estar à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Aqui a nossa colega Isa, né, que é coordenadora lá junto com a gente lá na empresa, já botou aqui uma pergunta que é por onde a gente faz esse pedido. Tá? A gente vai falar bastante disso, a gente usa o canal que é o nosso site, além das nossas, de outras formas seria trabalhar com o nosso e-mail do atendimento. Nós temos também uma coisa muito importante que é o e-mail do suporte. Esse e-mail do suporte é o respondido pela nossa equipe, que a Carol descreveu, tá? Mas o pedido é feito essencialmente pelo nosso site. E aí a gente tem uma ficha online. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem ligar para a gente ou mandar um e-mail para o atendimento, que a gente manda essa ficha para vocês também preencherem, vocês mandarem o PDF. Um beijo, Elisa. Vi que você conseguiu, estava com dificuldade aí, vi que você conseguiu. Mas é isso. Trabalhar com o nosso site, tá? O nosso canal principal é o nosso site, onde vocês vão entrar para iniciar todo o processo, tá? Uma coisa que a gente estava conversando e a gente estava pensando nessa pauta, além a gente falou já das vantagens de vocês trabalharem diretamente com os ortodontistas, né? Isso é muito legal, essa troca. A gente falar de uma coisa que a gente sempre fala... Documentação, né? Que é a questão da documentação. Essa documentação, ela tem que ser bastante correta e que proporcione a gente visualizar bem o caso. A documentação é o paciente para a gente, né? Sem isso, a gente fica um pouco de mãos atadas. Então, assim, a gente proporciona para vocês também, no e-mail de suporte, uma avaliação prévia, mas essa avaliação prévia tem que ter uma documentação mais ou menos direitinha para que a gente possa trabalhar, não é isso? Com certeza. Então, assim, essa parte de documentação, gente, é muito importante, porque muitas vezes a gente recebe fotografias com espelho embaçado, que a gente não consegue, a fotografia lateral que a gente não consegue ver a oclusão do paciente, a gente recebe documentação incompleta. Então, qual é o problema disso? A gente usa essa documentação para conferir essas fotografias, né? A gente usa essas fotografias para conferir se o modelo escaneado está correto. Então, se a gente não consegue avaliar a oclusão do paciente pelas fotografias, a gente não consegue conferir se esse modelo está correto. Então, esse modelo pode estar com uma oclusão errada e isso vai levando o erro até o final. Por isso que a gente preconiza muito que as fotografias sejam bem tiradas, né? Se você não tem o equipamento no consultório, se você não gosta ou não quer fazer as fotos, você encaminha para uma clínica radiológica, que eles fazem a fotografia, para essas fotografias serem de qualidade. E é importante também porque essas fotografias, elas são um documento para você, né? Elas comprovam como que aquele paciente estava no início, para você observar, né, como que aquele tratamento decorreu. Então, independentemente da empresa, a qualidade das imagens é fundamental. Da mesma maneira que o escaneamento é importantíssimo, né? Ter uma qualidade nesse escaneamento. Por isso que a gente tem que observar cálculo, não pode ter cálculo nesse escaneamento, isso é uma coisa que acontece muito, né, Diogo? Muitas vezes a gente recebe o escaneamento com cálculo. E qual é o problema desse cálculo? Pensem que quando a gente remover, se no escaneamento tem um cálculo, vai parecer que aquele dente tem uma espessura maior do que ele realmente tem. E aí, quando a gente fizer a profilaxia, fizer a limpeza e remover esse cálculo, o alinhador não vai mais encaixar corretamente. Então, observar isso, da mesma maneira, com tensão. Se eu for movimentar uma arcada inferior, por exemplo, eu não posso ter uma barra 3-3 colada, eu tenho que remover previamente o escaneamento. Então, esses são cuidados importantes que a gente tem que ter com a documentação. E mais importante ainda, né, tão importante quanto, é a ficha de pedidos. Né? Deixar o Diogo falar um pouquinho para vocês da ficha de pedidos, como ela tem que ser preenchida. Então, deixa eu dar um adendo aqui. A Carol Malavasi aí falou com a gente. Um beijo. Deu uma ideia maneira aqui também, que a gente não pode esquecer. Gente, tratamento com alinhador também, se você for mexer em determinada arcada, não pode enviar também com a contenção. Além, você tem que estar como um paciente de ortodontia convencional.
né? Você vai trabalhar com ortodontia digital, mas também você tem que seguir os princípios da ortodontia convencional. Se você não tiver uma boa documentação para uma ortodontia convencional, o seu tratamento também vai dar errado. Então, Perfeito. a gente tem que trabalhar com tudo certo. Então, por exemplo, como é que você vai mexer um dente com ortodontia convencional se ele está com contenção? Não mexe também. Então, é a mesma coisa. A ortodontia digital, você vai ter que tirar essa contenção para que você envie a documentação sem essa contenção para que depois esse dente possa ser movimentado. E aí a gente tem algumas dicas que por exemplo, você fazer uma contenção provisória removível, né? Seja com uma plaquinha de acetato, ou um aparelho mesmo com acrílico removível, né? Um Hawley, alguma coisa, para manter aquela posição enquanto está sendo produzidos os seus alinhadores. Outra coisa que eu gostaria de deixar assim como dica, legal, porque assim, às vezes a gente tem preguiça de pegar a máquina, né, e fazer aquela documentação toda com máquina, ou às vezes a gente não tem essa máquina profissional para fazer uma documentação, além de enviar para a radiologia, como a Carol falou, às vezes a gente quer uma coisa mais rápida para a gente mandar para um pedido de avaliação prévia, que a gente faz muito lá na empresa. Seria dois aparatos que a gente tem para usar o celular. Um é o Smileline. Eu esqueci qual é a empresa, mas o Smileline você pode botar o seu celular, você ajusta ele e você faz as fotos com o celular. E o outro é o OptiLite, se eu não me engano, é nacional. Vende na Cremer esse OptiLite aí, que ele tem 2 LEDzinhos do lado. Ele é um aparatozinho que você bota o seu celular atrás e também acende a luzinha e você bate a foto. E os dois recomendam, nas suas instruções, para que a gente use afastadores e fazer as tomadas nas direções corretas. Então, além do scan-service, né, Diogo? Sim, além sim. do scan-service, que a... Isso é a área de foto, né? Vamos entrar no scan service em seguida. Mas, por exemplo, na área de foto, com uma avaliação prévia, você não vai escanear, né? Geralmente você vai mandar a foto. Então, esse aparato ajuda quem quer tirar fotos com o celular, que melhora a iluminação, e aí você usa os afastadores. E aí, usar as visões, tentar imitar ao máximo uma documentação de radiologia, que você está acostumado. Essa documentação, ela estando o mais próximo possível de uma documentação igual, uma documentação de clínica radiológica, que segue um padrão, você vai conseguir passar para a gente que está lá no planejamento, que tem a ânsia de te responder da melhor maneira possível, ter a visão completa do caso. Porque senão é aquilo que a gente já está debatendo, é difícil. Outra forma que tem que ser trabalhada bem é realmente a forma de você obter o modelo 3D, né, que a Carol falou. Né, do scan service. Você tem que avaliar exatamente esse serviço, se ele foi feito corretamente, e como é que você vai fazer isso? Com as fotos. Se as fotos estiverem ruins, não adianta nada. A gente não consegue. Agora o nosso serviço de scan service, ele está equipado, ele tem a máquina profissional, então além dele escanear o seu paciente, ele também faz as fotos para você, né, de forma profissional. Então, se vocês solicitarem, né, o scan service, vocês já vão fazer tanto o escaneamento quanto as fotografias. Vai ficar faltando apenas a ficha de pedido, que é o que a gente ia falar para vocês, que é muito importante que vocês preencham. Por quê? É nessa ficha de pedido que vocês vão detalhar o que vocês querem que a gente faça no software. Como assim? Eu tenho um caso, por exemplo, de apinhamento. Como que você quer tratar esse caso? Você quer que a gente projete? Você quer que faça desgaste? Você quer que faça uma expansão? Só através dessa ficha que a gente vai conseguir reproduzir exatamente o que você está imaginando. Se você não especificar, o que vai acontecer? Algumas vezes a gente vai planejar e não vai ficar da maneira que você gostaria. Por exemplo, se aquele paciente você diagnosticou na radiografia que ele tem pouco esmalte, então que eu não posso fazer muito PR, muito desgaste interproximal. E no planejamento a gente planejar com um desgaste excessivo, você vai ter que solicitar que isso seja feito novamente. Então, se essa ficha não for bem preenchida, a gente vai precisar fazer novos planejamentos.
tá? A gente vai ter que fazer alterações naquele planejamento inicial. Por isso que a gente solicita, né, a gente pede para que isso seja mais rápido, a comunicação seja mais facilitada, que a ficha de pedido esteja bem preenchida, especificando muito bem o que vocês querem, qual é o planejamento para aquele caso, e aí a gente consegue alcançar esse planejamento no software de uma forma mais rápida, tá bom? Deixa eu responder só uma perguntinha que falaram para dizer o nome do aparato que eu falei para tirar as fotos com o celular. Eu vou tentar virar aqui meu celular para a tela do meu computador. Eu falei OptiLight, não, é Oral M-Lite, é da Tecnil, vende na Kramer, o valor atual tá 293, tá? Eu vou virar aqui no celular para ver se o pessoal consegue visualizar. E a Ana... Se tá aparecendo direitinho. Apareceu aí? Acho que tá assim, na Kramer, né? Isso, M-Lite Oral Photo. Entendeu? Aí ali atrás tem uma capinha de celular. Vocês conseguem ver? Não sei se eu tô mostrando direito. Mais para baixo. Vê aí se apareceu. Apareceu? Dá para ter uma ideia. É isso. Eu também não conhecia isso não. Bem legal, interessante. Então, esse é legal porque você consegue... A capinha do celular, você vai colocar do seu celular, do seu modelo ali atrás. Aí tem um buraquinho ali. Na lateral dele, nas laterais, você liga, você escolhe a intensidade do LED, que é legal, que você forte, fraco ou médio, e ali atrás você posiciona o celular, você testa, e aí você pode tirar que ele fica muito legal. Tem algumas fotos muito bacanas com esse aparato, e hoje, né, as câmeras de celulares evoluíram bastante, então a gente tira ótimas fotos com celulares. Importante é que tem que usar esse aparato para botar o celular, mas você tem que usar o afastador. É um lembrete, mais uma vez, aí que tem que usar o afastador. O paciente tem que estar com o afastador. Um dos grandes problemas de documentação com erro nosso, além do escaneamento, que a gente falou do ScanService, é realmente essa questão das fotos. As fotos, às vezes, vêm com baixa qualidade, ou então em visões que a gente não consegue. Às vezes tem gente que faz assim, oclusal, e faz assim. Cara, não dá pra ver nada, né? Então, pior que é assim mesmo, gente. A galera inclina assim, oclusal. Não dá pra ver nada, entendeu? Então, a gente precisa mesmo que use espelhos, use afastadores, usem os recursos. Claro que assim, o padrão sempre é a máquina profissional, né, com lente, de macro e tudo mais, para a gente trabalhar. O ScanService, como a Carol falou, faz isso, né, de maneira excepcional, né? A Karina, que é a nossa, aqui do Rio, pelo menos, é a nossa, vamos dizer, escaneadora, né? Vai muito lá no meu consultório, eu peço muito esse serviço e realmente eu tenho uma documentação vasta dos pacientes, muito bem feita pelo nosso serviço, né? Eu falo isso como clínico, tá? Não é porque eu planejo, que eu estou lá na empresa. A gente realiza vários casos, né? Isso é uma coisa frequente de eu pedir ScanService lá no consultório e o resultado é muito bom. E, enfim, vamos lá seguindo com a nossa pauta para a gente também não se perder, né, Carol? Falar sobre refinamento um pouquinho, Diogo? Eu acho que assim, a gente falou da documentação, né? Então, vamos só listar, né? A documentação que vocês devem mandar, só para a gente deixar todo mundo bem claro. Então, a gente tem que mandar as fotos, e as fotos tem todas aquelas visões tradicionais da ortodontia, que é frente sorrindo, perfil direito, as intraorais todas. Oclusal. De frente sorrindo, oclusal, superior, inferior, laterais. Aquelas padrões que a gente já pede na ortodontia fixa tradicional, né, gente? Isso, exatamente. A gente, como empresa de alinhadores, a gente não exige as radiografias que o pessoal, mas eu acho que quanto mais você apurar a sua análise e a sua documentação do caso, é melhor. Entendeu? Então, por exemplo, a radiografia. A gente não pede porque a responsabilidade é do dentista, né? A responsabilidade pelo tratamento do dentista. Mas se você tiver dúvida de algum dente ou de alguma situação, por exemplo, uma anquilose, é bom você tirar uma radiografia, né? Você saber que aquele dente não está anquilosado e que ele vai poder ser movimentado. Ali é um implante, uma coroa, porque às vezes a gente recebe paciente sem ter o histórico, né? A gente daquele paciente, às vezes ele vem de um colega clínico,
né? E a gente entender aquela situação é legal. Mas a gente não exige. A radiografia a gente não exige. Mas eu falo assim... Tudo vocês devem extrapolar, né, para ortodontia fixa. Então, assim, documentação que a empresa exige é essa que nós estamos falando. As fotografias, o escaneamento e é a ficha preenchida. Mas é claro que para a gente poder fazer o planejamento correto, né, trabalhar, a gente precisa, né, no mínimo de uma radiografia panorâmica. Alguns pacientes, né, mesmo que para alinhador, eu gosto de pedir a cefalométrica para ver ali a inclinação dos incisivos. Eu posso projetar mais aqueles dentes ou não. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte, sempre que você for pensar em alinhador, extrapola para ortodontia fixa. Muitas vezes as pessoas perguntam também qual contenção eu devo usar. Gente, é a mesma contenção, você tem um diastema. O que você usaria na ortodontia fixa? Uma barra fixa no final? É a mesma coisa. Então, a gente tem as indicações, né? Da mesma forma, para ortodontia fixa, a gente vai fazer com os alinhadores, tá bom? A mesma coisa a questão de dor. Os alinhadores doem, é um processo inflamatório que a gente está causando ali. Então, ele vai doer sim, vai doer da mesma forma, nos 2, 3 primeiros dias, depois para, que nem na ortodontia fixa. É mais ou menos esse o raciocínio, tá bom? Isso aí. Perguntaram como é que faz para pedir os cancetes, tá? A gente tem no nosso site um telefone, né, que é uma central de atendimento para vocês marcarem. E lá tem as relações das cidades pelas quais o serviço funciona. Então, se eu não me engano, Rio, São Paulo, Curitiba, não lembro se Maceió e Fortaleza, né? Bom, mas tem no nosso site. Então, assim, é o que eu falo. Tá com alguma dúvida, precisa de alguma coisa, acessa o site. É um canal importante da gente para passar informações para vocês. E lá tem também uma área que é muito legal, que eu estava até conversando com a Carol ontem, quando a gente estava montando a nossa pauta. Tem uma área de perguntas e respostas que também tiram algumas dúvidas, que é aquela famosa FAQ, né, que é as perguntas frequentes. Então, você pode acessar lá e tirar. E tem lá, qual é a documentação, como é que faz os cancetes. No nosso site tem isso também. E siga os nossos perfis, né? O Smart Aligner Doctor, e aí, os diversos canais, se quiserem acessar os nossos, fazendo perguntas, a gente está sempre aberto para trabalhar com vocês. Bom, tem aqui 2 dúvidas, olha, Diogo, a doutora Elisa, né, tá perguntando se planejamento com perda de ancoragem, os resultados têm sido alcançados. Bem, a gente não faz muitos movimentos médio-distais, né? A gente movimenta ali 1,5 milímetro, 2 milímetros no máximo. Então, se você está pensando numa perda de ancoragem, um movimento assim maior, a gente não aconselha que seja feito com alinhador. Ainda, tá? Concorda, Diogo? Concordo plenamente. Uma coisa que a gente deve salientar, né? Todo o sistema de alinhador, eu acho que tem que ser usado com critério e com consciência, porque não é uma mágica, não vai fazer tudo, entendeu? A gente tem que ter parcimônia no que a gente vai usar. Eu acho que é uma coisa para a gente aumentar o nosso portfólio de tratamentos que a gente pode oferecer, mas não é uma mágica. Eu falo em termos gerais, a odontologia digital não é uma mágica, né? Então, a gente tem que começar devagar, entender o sistema, ver o que funciona e o que não funciona. Então, estudos ainda estão acontecendo, muitas coisas exatamente. E eu acho que a gente tem que ir com cuidado em relação a fazer coisas mais ousadas, vamos dizer assim, para não também entrar num ciclo de frustração, né? O paciente não consegue aquilo que ele quer, você como dentista também não consegue, e aí você fica frustrado com a empresa, e a empresa fica frustrada de não ter conseguido te entregar uma coisa legal e que funcionou. Então, por isso a gente fez um estudo, né, para poder passar bem as nossas indicações e não exagerar, extrapolar. Então, a gente tem essa consciência. A empresa investiu nos ortodontistas exatamente para a gente pesquisar e trabalhar em cima de evidências científicas, né? Para não falar, prometo tudo. E aí, te entrega um negócio que não funciona, né? Que não funciona, exatamente. E eu respondo ainda porque a gente vê, né? Essa nossa segunda geração que a gente vem trazer agora é justamente que a gente teve uma evolução no plástico
Então agora a gente consegue fazer mais movimentações porque a gente tem ali um material de uma qualidade melhor e o software também, que agora a gente consegue fazer movimento segmentado. Então conforme a gente vai tendo essa evolução tecnológica, a gente também vai conseguindo tratar casos com uma maior complexidade, tá bom? Então eu digo ainda não, porque eu espero que em breve a gente consiga, sim, fazer esse tipo de tratamento. E o Dr. Bruno perguntou se os valores são feitos por número de placas para movimentação. Sim, nós temos alguns pacotes, né? Então, os valores eles são calculados de acordo com o número de placas que são necessários, porque, afinal, o que encarece mais é a impressão 3D. Então, quanto mais modelos forem impressos, maior vai ser o número de placas e maior vai ser o valor. Pode estar entrando em contato com a gente que a gente manda a nossa tabela de valores para o seu e-mail, tá bom? Acho que é isso de perguntas, né, Diogo? A gente vai repetir isso várias vezes. A gente tem um suporte @smartaligner.com.br, que é o nosso e-mail que a gente usa como canal para vocês se comunicarem com a gente, com a equipe de ortodontistas. E aí, as dúvidas, avaliações prévias de caso, decorrer dos casos, vocês podem mandar para a gente ajudar vocês. Então, esse suporte ajuda também, se você precisar da tabela de preço, a gente manda. Ou o canal de atendimento, que é o atendimento@smartaligner.com.br também. Tá? Eu entrei aqui no site, né, no meu computador, tô com o computador aqui do lado, para dar uma orientada para vocês na questão da ficha. Né? A gente discorreu um pouquinho sobre a ficha de pedido para que vocês possam botar as informações da melhor maneira possível para a gente. Né? E vocês entenderem qual é o princípio da nossa ficha. Então, você vai entrar no site smartaligner.com.br, tá? Tem uma aba escrita para dentistas. Tá? Então, vocês vão clicar nessa área, o site vai aqui, abrir. Diogo, só interromper aqui para responder essa dúvida. A Marcele está perguntando quanto tempo em média até o início do tratamento. Então, assim, Marcele, a gente vai pedir 5 dias para te enviar o planejamento, né? Estando tudo certo, a documentação estando correta, a gente pede 5 dias para fazer o planejamento e te enviar. Normalmente esse planejamento é enviado antes do que esses 5 dias. E depois que você autoriza a produção, né, que está ok, aquele planejamento que você recebeu, você concorda e quer que o tratamento seja feito em cima daquele planejamento, demora mais 7 dias para você receber no seu consultório. Esses prazos de 5 e 7 dias, normalmente eles são antes, né? A gente consegue entregar antes, mas o máximo que você vai aguardar vão ser esses dias, tá bom? Pode continuar aí, Diogo. Um beijo aí pro meu irmão que entrou aí pra dar uma moral, não é dentista. Também vou mandar um beijo pra minha irmã, que tá mandando um monte de coraçãozinho. Então, valeu, Fernando. Vamos continuar. Então, você vai entrar no site Smart Aligner, vai ter a aba para dentistas, porque ele tem uma parte para pacientes, e dentro dessa aba dentistas tem que fazer pedido. Tá? E aí, quando você clicar na parte de fazer o pedido, ele vai abrir... aqui é uma área dizendo aqui, ó, envie seu caso através do PDF editável para atendimento Smart Aligner. Você vai baixar. Isso aí depois a gente vai deixar disponível online quando o site regularizar, porque agora a gente está nesse período do Covid, aí a gente não consegue deixar todas as áreas funcionando. Tá? E aí você vai baixar a tua ficha em PDF. Tá? Então, a ficha começa com a parte burocrática, que é dados do paciente, dados do dentista. Então, vocês vão botar o nome do paciente, o gênero, masculino, feminino, dados do dentista, vocês vão dizer o endereço, tudo direitinho para a gente poder fazer a entrega para vocês. Tá? Vou pular essa parte que é mais forma de pagamento e tal, que essa parte é burocrática e... A parte do planejamento que é o mais importante, né, Diogo? Exatamente. Então, assim, então ele começa com condições clínicas gerais. Então, ele começa com vários campos para você marcar, né? Clicar e marcar. Então, temos aqui apinhamento, diastemas, incisivos vestibularizados, retroinclinados, mordida cruzada. Então, só botar as características clínicas que o seu paciente apresenta. E logo abaixo vem assim, objetivo principal e planejamento geral do caso clínico. E aí vem assim, favor fornecer o máximo de informação sobre o caso. Então, essa é uma área importante que eu sempre fico numa discussão lá com os colegas e tal, que a gente deveria sempre
conversar com todo mundo para que isso seja o mais bem descrito possível. Não é você ser prolixo e ficar escrevendo 1000 coisas sobre o caso. É você ser completo, mais objetivo, para que a gente possa pescar, vamos dizer assim, aquele objetivo principal. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, gente, você tem um paciente que é classe 2, é uma classe 2 mesmo, classe 2 full, e o paciente só quer tratar com o alinhador uma giroversão do elemento 11, por exemplo. E aí, se você marca lá classe 2 e não nos disser que você quer apenas alinhar e nivelar, pode ser que a gente tente corrigir um pouco aquela classe 2. A gente sabe que não totalmente, mas a gente possa fazer uma correção, né, com desgaste ou talvez uma distalização um pouco, que não era aquilo que você queria. Esse é o momento que você tem para especificar. Por favor, fazer apenas alinhamento e nivelamento, correção da giroversão de 11, mantendo a relação sagital. Se o elemento 13, por exemplo, é um implante, por favor, não movimentar o elemento 13. É o espaço que a gente te dá para especificar todas as peculiaridades do seu caso, todo aquele planejamento que você fez, para que a gente possa reproduzir isso no software. Então, assim, é a parte mais importante, a parte que você vai perder mais tempo, a parte mais demorada e que vai te gerar um melhor resultado no final, tanto com relação ao planejamento, né, as placas, a previsão daquele alinhador, quanto a tempo. Quanto melhor explicado tiver essa ficha, mais rápido a gente vai conseguir executar no software o que você quer, tá bom? Então, realmente, essa parte é muito importante. Carol, deixa eu dar uma aqui. Bruno Cláudio, um beijo aí. Obrigado pela pergunta. Quando o caso é fora das indicações do produto, a empresa avisa o ortodontista que não é possível chegar no resultado esperado? Sim. A gente não faz nenhum caso que esteja fora das nossas indicações. Um dos lemas da nossa empresa é trabalhar com responsabilidade. Tá? Então, a gente manda um e-mail para o dentista avisando da impossibilidade daquele caso chegar no resultado que ele quer. Tá? Existem alguns dentistas que insistem, querem que a gente faça o caso mesmo assim. Tá? Então, a gente deixa bem claro que a gente faz o planejamento virtual e entrega aquele caso, mas que existe muita chance de não acontecer. Tá? Então, inicialmente, a gente não faz, só se o dentista insistir muito para a gente fazer. A recomendação realmente é não tentar, porque a gente sabe que a casuística geralmente não dá certo quando está fora das indicações, né? A gente tem experiência clínica e experiência de planejamento que a coisa não funciona. Então, não vale extrapolar além das indicações. Geralmente a gente vai sinalizar e a gente só vai fazer mesmo por um pedido muito insistente. Mesmo assim, salientando que a responsabilidade fica a cargo do colega que pediu e insistiu. Tá? Aqui, Diogo, o Dr. Bruno também está falando aqui que ele não tem acesso ao scanner, então ele só saberia depois do envio do molde pelo correio. E aí ele cai num risco, né, de ter alguns custos e o paciente achar caro e não fazer. Realmente, doutor Bruno, isso pode acontecer, mas o que a gente orienta é que antes de enviar o molde para a gente pelo correio, você envia as fotografias. Então, você enviando as fotografias para a gente com seu objetivo de tratamento, a gente já consegue te dar uma ideia, tanto se é possível ou não, né? Isso a gente consegue te dizer bem e te dar uma ideia de quantas placas vão ser necessárias. A partir desse número de placas, mais ou menos, você também consegue ter ideia de qual vai ser o valor do seu alinhador. E aí você consegue repassar isso para o seu paciente. É claro que eu quero frisar que a gente só sabe ao certo o número de placas depois que o planejamento é feito. Então, a gente só consegue dizer exatamente quantas placas vão ser necessárias depois do planejamento virtual. Mas a gente consegue ter uma ideia com essas fotografias que você vai enviar antes, tá bom? E uma outra dica, né, um conselho, é sempre aumentar, sempre jogar para cima, sempre jogar para mais. Então, você dá um preço para o seu paciente errando para cima, que se depois vierem menos placas, né, vier menos do que a gente esperava, o seu paciente vai gostar, né, porque teve um desconto. E o contrário não vai ser tão legal. Ele vai ficar chateado se você tiver dito para ele que é um valor e esse valor for acima do que ele esperava. Tá? E a doutora Ana... Não, só um adendo aí. Quando se envia o modelo, na verdade, a gente pede que envie a moldagem. Ele falou o molde. Ele falou o molde. Porque tá certo. Passou para mim, mas
enfim, conferir essa moldagem, ela tem que estar bom padrão. A área do palato, como a gente não usa muito, não tem problema ter algum defeitinho. Mas a área dos dentes ali não pode ter repuxo, Cervical, bolha. sem bolha. Tem que vir padrão e silicone de adição, para dar tempo da gente poder vazar esse Perfeito. modelo e fazer o scanner de bancada. Tá? Então é um adendo também para que vocês prestem atenção, porque senão esse modelo volta. E a gente manda um e-mail sinalizando que a documentação tem erro, e aí vai atrasando o lado de todo mundo. Tá? A segunda ficha A doutora Ana ó, perguntando o que eu preciso especificar nos objetivos de tratamento. Tudo, Ana, é aquilo que a gente estava falando, né? Tudo que você puder, você especifica nessa parte. Você diz Então, exatamente tudo. Exatamente. O que a Carol quer dizer com tudo é o seguinte, por exemplo, você quer ganhar espaço, né? Você quer alinhar e nivelar. O que você quer fazer? Por exemplo, o caso permite uma projeção de incisivos, não permite, entendeu? Você quer fechar um diastema, o caso permite uma retração, né? Ou vai achatar o perfil, vai atrapalhar. Então, assim, a gente tem que saber passar essa informação. Então, por exemplo, fechar diastemas fazendo retração e desgaste interproximal. Por exemplo, você quer restringir uma área, você faz, então eu quero de canino a canino, por exemplo, do 13 ao 23, não quero que faça movimentação posterior. Então, você vai botando isso ali naquele quadrinho do objetivo principal dentro da ficha, as coisas, mas pode ser objetivo mesmo. Quero alinhamento, nivelamento com fechamento de diastemas. Como é que você quer isso? Aí você vai dizer, quero retração com desgaste, ou então, por exemplo, eu quero ganhar espaço. Como é que você quer ganhar espaço? Por exemplo, você tem um caso com incisivos muito finos, pouco esmalte, aí você vai falar, eu quero alinhamento e nivelamento com expansão da arcada ao invés de desgaste interproximal. Esmalte, pouco esmalte para ser desgastado, então não quero fazer desgastes, entendeu? Ou não quero movimentar tal dente. Ou então, por exemplo, um caso de reabilitação oral para fazer facetas, lentes, né? Usar cerâmicas, por exemplo. Como é que você quer deixar, por exemplo, se você tiver uma discrepância de tamanho, vai ficar espaço residual, onde é que você quer deixar esse espaço? Se é, por exemplo, na distal de um lateral, se é na mesial, se é deixar, por exemplo, espaços iguais nas interproximais. E aí, quanto mais informações vocês passarem no caso e as projeções futuras, se vão para um caso de reabilitação protética ou não, é importante. Acho que a Carol concorda de a gente ter que trabalhar. Sem ficar inventando. A gente não precisa ter uma formalidade de ficar escrevendo como um livro, né? Mas, assim, passar os objetivos claros. Seu objetivo, isso. Não esconder informação. Porque esconder informação, a gente vai ter trabalho de replanejar às vezes, várias vezes, e vai atrasando. Né? Acho que a Carol concorda comigo, porque vai fazendo refinamentos, vai fazendo um monte de coisa e vai atrasando. Então, às vezes a gente faz um monte de versões de planejamento e não chega naquilo que vocês querem. É mais para e é claro que tem algumas informações que nós vamos ter, né? E vocês não, por exemplo, medir os dentes. Então, uma discrepância de Bolton, por exemplo. Como vocês estão com o modelo virtual, muitas vezes vocês não sabem, e a gente ali com software tem toda a possibilidade de ver se um incisivo é maior do que o outro, então recalcular esse espaço. Então, isso tudo vocês podem colocar, né? Por favor, aferir, né? Medir o tamanho do dente, para então eu decidir como que será reorganizado o espaço em caso de diastema. Vocês podem solicitar isso também. Muitas vezes, né, quando é necessário, a gente faz o planejamento até no telefone. Vocês formalizam, né, mandam pra gente a ficha e depois a gente vai movimentando com vocês ali do lado, vamos dizer assim, tá bom? Para que chegue no objetivo que vocês querem. Só para responder a pergunta aqui da Vicky, ela perguntou se as placas de contenção já estão inclusas, né, já estão incluídas. Elas não estão incluídas, mas você pode solicitar, é o nosso Smart Retainer. Ela tem uma espessura um pouquinho maior do que a placa que a gente faz a movimentação, e se você quiser fazer a sua contenção com a gente, você já pode solicitar que o seu caso ele vai chegar completo, inclusive com as suas contenções, tá bom?
É isso aí mesmo, Carol. O Dr. Bruno também, Bruno Ximenes, perguntou aqui se a gente pede as análises e radiografias para analisar o suporte ósseo. Olha, quanto mais material você mandar para a gente puder analisar, é melhor. A gente não pede isso, não exige isso inicialmente. Mas se o caso é necessário, se o caso precisa disso, mandem, entendeu? Que a gente pode fazer um planejamento ainda melhor com essas análises em mãos. Tá? Mas geralmente a gente pede radiografias, escaneamentos e a ficha de pedido bem preenchida. Tá bom? Acho que é isso, né, Carol? Eu acho que a gente, assim, quem viu o paciente, quem esteve em contato com o paciente, quem é o dentista do paciente, né, são vocês, somos nós quando o caso é nosso. Então, a gente, como planejador na empresa, a gente fica um pouco de mãos atadas com relação a planejamento. Nós vamos executar no software aquilo que vocês solicitarem. Então, se, por exemplo, eu acho, olhando pela fotografia, que o incisivo está muito projetado. Então, eu, por exemplo, no meu caso, se fosse meu paciente, não projetaria mais. Mas, se vocês que viram o paciente ao vivo, que diagnosticaram, viram que talvez não esteja tão projetado, foi uma sensação minha, solicitarem na ficha projetar, nós vamos executar esse planejamento. Ou seja, a decisão final ela é de vocês, porque o caso é de vocês, vocês estiveram clinicamente, vocês fizeram planejamento. Mas a comunicação e o planejamento no software fica com a gente. Então, qualquer dúvida, por exemplo, se vocês estão com alguma dúvida também na radiografia, tiverem alguma dúvida se a gente acha que deve ou não fazer, né? Lembrem-se que nós somos ortodontistas. Então, estamos aqui para tentar ajudá-los nesse tipo de dúvida, nesse tipo de questão também. Lembrando mais uma vez que sempre a palavra final vai ser de vocês, até porque quem vai estar lá, frente a frente com o paciente, vão ser vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Minha mãe entrou aqui para dar aquela moral. Teve uma pergunta aqui, se a gente está usando Quer falar, Diogo? Mais ou menos vai entrar nesse assunto que a Marcele, beijo, mandou também aqui. A minha mãe perguntou, com que idade a criança pode começar esse tratamento? E a Marcele fala aqui, já estão sendo usados em dentição densida e mista. Olha, a gente prefere não usar alinhadores, a gente não recomenda alinhadores em dentição mista, dentição descida ainda, tá? Então, quer dizer, crianças muito pequenas a gente não recomenda, tá? Primeiro também, porque o tratamento com alinhadores requer muita colaboração do paciente. Geralmente não são ainda muito maduros para lidar com toda a complexidade que esse tratamento envolve. Então, a gente geralmente pede com dentição permanente, dentes já erupcionados, para que a gente possa trabalhar já melhor, tanto na parte de ortodontia, melhor os movimentos com dentes já consolidados, quanto com a questão da maturidade do paciente. Que o paciente é muito novo, ele não tem essa maturidade. Pensa, higienizar, usar o tempo todo, eles tiram toda hora para, de repente, comer bala, doces, lanches, enfim. Fora aquela questão... Perfeito, Diogo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, alinhador em adolescente, mesmo que não tenha, né, que a dentição já esteja completa, a dentição permanente, né, já completa ali pelos seus 14, 15 anos, eu não gosto de usar, porque adolescente não valoriza o tratamento, eles não têm noção, né? O cara esquece em tal lugar, perde, enrola no guardanapo, então é sempre muita dor de cabeça, e aí ele vai no consultório com a mãe, é uma discussão, a culpa é de quem, o tratamento não vai pra frente, então além do fato de na dentição decídua, mista, tá tendo aquelas trocas, então muitas vezes a adaptação do alinhador ficar prejudicada, eu acredito que a cooperação, que é fundamental nesse tipo de tratamento, é difícil de ser alcançada quando a gente tem um paciente adolescente. Então, muitas vezes é a mãe que insiste, não é nem o adolescente, quer usar, até porque é um diferencial, né? Todo mundo usa o aparelho fixo, apesar da gente ter o de cerâmica, o de safira, opções estéticas, muitas vezes os pais querem que o filho use o que tem de mais tecnológico, melhor. Eu gosto muito de, na anamnese, tentar buscar se aquele adolescente, se aquela criança, né, é responsável. Então, como é que ele vai na escola? Ele tem notas boas? Ele é estudioso? Mas, por exemplo, eu tive um caso de um paciente que usava lente de contato. Então, um adolescente que usa lente de contato, né, há 1, 2 anos, você
tem que ter uma maturidade para você estar limpando, higienizando aquela lente de contato. Então, não foi um caso que me deu trabalho com relação à cooperação. Mas se você vê que aquele adolescente que não penteia o cabelo, que nem toma banho, são muitos, na verdade, a maioria, você já liga aquela luzinha de que aquilo vai ser problema. Então eu prefiro convencê-los e mostrar que o fixo vai ser muito melhor, porque aí eu tenho ele ali nas minhas mãos. Tá? Então eu realmente não uso, mesmo com a dentição permanente, em adolescentes. A questão da colaboração com o fixo fica bem mais diminuída, né? Ele vai ter que se preocupar com a higienização, né? Fazer a correta higienização do aparelho, mas o aparelho está fixo, ele está preso, ele não tira, ele não tem como, né? Então está ali mantido 24 horas, 7 dias por semana. Né? Perfeito. Bom, o Paulo aqui, meu colega Paulo Costa, perguntou, pode falar direto com vocês pelo WhatsApp? Bom, você é meu amigo, você tem esse canal para fazer, mas a empresa não recomenda que a gente converse direto com o WhatsApp. A gente tem um canal para fazer marcar as cancers, tem um WhatsApp, mas assim, as solicitações a gente pede para que dúvidas e tal, preferencialmente usem o e-mail do suporte@smartaligner.com.br, tá? Que o WhatsApp que a empresa usa é mais para marcação dos cancers mesmo e não é um ortodontista que vai falar com vocês. Então, o e-mail vai ser o melhor canal para vocês falarem direto com o ortodontista. Claro que amigos pessoais, né, acabam sempre mandando direto. Aqui, Diogo, tem também empresa para trabalhar assim. a pergunta da Adriana, que eu acho que a gente deixou passar, né? No caso que fiz com vocês, não solicitei as placas de contenção. Como faço agora? Você pode estar solicitando, Adriana, agora essas placas ou esperar o final do tratamento. Não sei se vai precisar de algum alinhador de refinamento. E aí, se precisar de refinamento, você já solicita as placas de contenção junto, tá bom? Eu acho que pode ser por aí. Sempre pedir no final, depois que o tratamento terminou. A gente, pedir previamente, a gente não recomenda, porque a gente não sabe se vai haver o refinamento. Vai chegar ao final, né? E se chegou ao final igualzinho ao planejamento inicial. Então a gente pede para sempre terminar o tratamento e aí você pede a placa de contenção, a gente faz. Aí você tem que ver o seu caso, se teve alguma sobra de alinhadores, no caso, ali no pacote. Se tiver, você pode solicitar direto e não vai ter custo. Se não teve nenhuma sobra, aí você pede, aí o custo, se eu não me engano, é 150 por placa. Então, você vai pedir superior e inferior, aí vai ter o custo de 300, no caso. Isso é muito importante, porque, gente, vamos até entrar nesse tema então agora, né, Diogo, aí da nossa pauta. Vamos falar sobre refinamento. A gente sabe que o refinamento, gente, ele vai acontecer em praticamente 80% dos casos que os estudos mostram, ou seja, a maioria dos casos vão precisar de refinamento. E como que a gente sabe se vai precisar ou não? Quanto mais complexo for aquele caso, maior a chance da gente precisar de um refinamento. E muita gente pergunta com relação à cobrança, como que é feito isso com relação ao paciente. Eu vejo que isso pode ser feito de duas formas. A primeira é você fazer um pacote em que você já cobre os possíveis refinamentos. Então, você já embute ali o valor do refinamento, já coloca no seu cálculo quanto que vai ser aquele possível refinamento. Ou você combina com o seu paciente que pode ser necessário uma segunda etapa para esse tratamento. Então, que ali você está fechando a primeira etapa, mas que pode ser que não alcance, não chegue até o final e seja necessário um novo refinamento. Um novo planejamento. A doutora Adriana que está perguntando se precisa escanear novamente. Sim. A gente recomenda que seja escaneado novamente e que os attachments sejam removidos para que a gente faça esse novo escaneamento. Por quê? Porque é um novo planejamento. É como se a gente começasse do zero. As movimentações, a partir de agora, vão ser diferentes. Então, os attachments que a gente vai utilizar também vão ser diferentes. Por isso que a gente recomenda que escaneie novamente, que remova os attachments, para que seja realizado um novo planejamento ali do zero. Tá bom? Eu não sei se ela está falando eu preciso escanear novamente para contenção. Eu não sei. Tá. Eu imaginei que fosse para o refinamento. Se for para o refinamento, realmente, aí tem que tirar os attachments e reescanear, sempre. É a nossa recomendação.
tá? Porque a gente não sabe o que não funcionou e qual o movimento que não foi exatamente no milimétrico. Mas, por exemplo, para Sim. contenção, a gente compara o último modelo e vê se está tudo direitinho. Se ele tiver muito igualzinho, o alinhador bem adaptado, é sinal de que chegou naquele ponto ideal, e aí você pode pedir direto que a gente, né, remove os attachments lá, imprime o modelo e te manda a contenção já direto. Aí não precisaria escanear novamente se for para contenção, e deu tudo certo. Chegou naquele final certinho, né? Então, acho que eu pesquei ali, ela está me confirmando. É isso mesmo, seria para contenção. O Pedro falou pra gente aqui que faltam 10 minutos. Passou rápido, né, Diogo? Essa 1 hora, Não, nossa. Bom, na questão da ficha, rapidamente, então vocês vão sinalizar. Vocês querem tratar as duas arcadas, vão dizer os dentes que têm restrição, por exemplo, se for um dente com anquilose, ou só é um implante, se não é. Vão sinalizar se querem que coloquem todos os attachments, ou que não coloque attachment em alguns dentes. Por exemplo, tem dentista que prefere que não coloque attachment, por exemplo, nos dentes anteriores, para não aparecer, o tratamento ficar mais estético. Aí eles pedem para não colocar. Claro que isso restringe movimentação, mas você sinaliza se você não quer, se o paciente não quer de jeito nenhum, a gente não coloca. Tá? A gente segue o que vocês orientarem a gente. Relação anteposterior, se você quiser manter a relação de caninos e molares, por exemplo, em classe 1, ou se você quiser melhorar alguma coisa do anteroposterior, aí vem correção de classe 2, elásticos intermaxilares. Eu brinco que essa ficha, depois de objetivos do caso, é múltipla escolha, né? Você vai clicando lá e vai botando as opções. Então tem correção da classe 2, os limites que a gente tem, correção da classe 3, sobre a saliência que você quer, manter sobre a saliência, reduzir, sobre a mordida, mordida aberta, linha média, mordida cruzada posterior, diastemas e apinhamento. Por exemplo, a gente falou, fechar todos os diastemas, fechar todos os diastemas exceto, ou, por exemplo, o diastema que sobrar, você quer que deixe aonde? Então, em caso de discrepância de tamanho dentário, expansão do arco, como é que você quer fazer, por exemplo, na região de caninos e prés, região de pré, e aí, enfim, você vai marcando aquelas opções, depois, no final da ficha, você pode botar algumas outras informações que, por acaso, não tenham aparecido antes, você pode complementar, avalia o nosso conteúdo, tá? E aí você diz, se foi enviado o modelo físico, né, para saber se a gente fez scanner de bancada de modelo, se foi feito forma de modelo de um envio virtual, por exemplo, pelo Communicate, e se foi um paciente feito pelo ScanService. E quem usou o ScanService, a documentação já vai toda para a empresa. Então, as fotos e os modelos já vão estar lá. Você só precisa preencher a ficha. Tá? Diogo, só aproveitar aqui para responder uma pergunta muito legal da Terezinha com relação ao clareamento. Se a gente pode fazer o clareamento... É sua mãe? Muito legal. Isso é uma vantagem também dos alinhadores. A gente sabe que sim, a gente pode fazer o clareamento já durante o tratamento ortodôntico, até com bracket, só que é mais trabalhoso. Então, você estando com o alinhador, você pode fazer o seu clareamento durante o tratamento. Particularmente, eu não gosto. Por quê? Porque você tá, apesar, né, de o clareamento ser um processo, ser uma difusão ali, então não interferir o attachment, nem o bracket, por exemplo, eu acho que é uma agressão ao dente. Então, como a gente faz o movimento ortodôntico, a gente já está gerando um processo inflamatório, eu gosto de esperar terminar o tratamento ortodôntico para fazer o clareamento. Eu nunca vi um estudo que diga qualquer coisa do tipo, né, que contraindique. Muitos colegas fazem, se for necessário eu faço também, já fiz um paciente que ia ter a formatura e queria clarear os dentes, então ele usava alinhador, ele fez o clareamento durante, mas eu evito. Então, se eu puder evitar, o paciente puder aguardar o término do tratamento, eu prefiro, tá bom? Mas é bem, bem legal isso. Tem outra pergunta, né? Do querido aí, José Henrique, amigo meu. Alô, Zé. Um abraço aí. Ele está perguntando qual é o material utilizado e quanto costuma ser a espessura do alinhador. Então, a gente tem diferentes espessuras, tá? A gente tem, no início, a gente tem um guia de attachment, que a espessura costuma ser menor, de meio milímetro. Isso é só para a gente fazer um template para colocar os attachments. O que são os attachments? Para quem não sabe, são resinas que a gente confecciona de um formato específico
para que o alinhador possa fazer uma pressão no dente e, vamos dizer assim, melhorar aquela movimentação, ter um ponto de apoio para que aquela movimentação ocorra de maneira mais eficiente, aumentar a eficiência dos alinhadores. Tá? Então, o template, que é o primeiro alinhador que vocês recebem, ele geralmente tem a espessura menor, a espessura de meio, e depois o alinhador ele é 0,8, o alinhador de tratamento, né, o que a gente manda é 0,8, e a contenção, geralmente a gente recomenda uma espessura de 1 milímetro para contenção. Tá? Acho que é isso aí, né, Carol? Acho que eu não errei nada. 0,75 é isso aí. É. Então, eu não sei como é que é o tempo, como é que tá contabilizando, eu sei que só pode fazer 1 hora, eu não tá, então acho que não ficou faltando nada, né, Diogo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, é o e-mail do suporte, vocês podem estar enviando pra gente. Isso. Falamos da ficha, né, e importante, a gente tem o nosso site é um canal muito importante para vocês receberem todas as informações, para vocês poderem tirar algumas dúvidas lá, ver os nossos canais de atendimento, e-mail do atendimento, WhatsApp da empresa, como solicitar os scan-service, os telefones do scan-service para as cidades disponíveis. Beijo, Ana. Que bonitinho, né? Minhas professoras aí, Elisa, Ana, galera toda aí, Paulo. A Isa aí, pô, tá sempre trabalhando com a gente, ouvindo áudio mesmo pra caramba. Cara, agora é minha irmã. Tô mandando, beijo. A próxima live vai ser quinta-feira. Com quem vai ser, Diogo? Você sabe? Tem que entrar aqui de cabeça, não sei. Talvez a Isa possa dar essa dica pra gente aí. Isa, escreve aí. A gente está fazendo lives toda terça e quinta, às 3 horas, para não concorrer muito naquele horário final do dia, que está uma superposição de lives. Lembrando também que quem entrou atrasado, não pegou alguma coisa, a nossa live vai ficar salva. 4 horas para poder ser assistido. Então, quem quiser acessar depois quem quiser acessar o perfil da empresa, fazer perguntas, eles vão encaminhar aí as perguntas para a gente, tirar dúvidas. Beijo, Marcele. E aí, bom, estou aqui para ajudar vocês. Acho que o lema principal da empresa é trabalhar em conjunto com os colegas. Isso eu falo de coração, assim. Sempre foi uma empresa muito receptiva. Eu comecei a trabalhar antes de eu entrar lá como funcionário, como planejador. Então, sempre trabalharam muito bem, sempre tiveram o canal aberto para conversar. Então, acho que isso é um grande diferencial, né? É aquele negócio. Mesmo depois que o alinhador chega lá no teu consultório, você ainda tem um canal para conversar. Você tem, entre aspas, o pós-venda ali, né, para te auxiliar. Porque te dá uma segurança. Não é só te entregar um produto e falar assim, bom, agora você se vira, né? Bacana. E outra coisa que a Isa botou aí pra gente, que a gente vai falar... Isso. A Isa e a Rebeca. Isso. E vai falar sobre a nova geração dos atores. Então é bem bacana. Super recomendo vocês entenderem essa nova geração que a gente está lançando para vocês. É muito legal, deu um diferencial também no meu consultório. Acho que o da Carol também, acho que todo mundo. E a gente tem que trabalhar sempre evoluindo, sempre melhorando, né, Carol? Cada vez mais os pacientes pedem alinhador, eles querem tratar com alinhador. E a gente sabe, né? Eu mesma já usei aparelho fixo, a gente sabe como é que é, a gente não quer botar bracket na boca, então cada vez mais essa técnica vai evoluindo e a gente vai conseguindo atender mais pacientes. Tá? Quem ainda não usa Smart Aligner, pode começar a usar, vocês vão gostar e qualquer coisa a gente está aí no e-mail do suporte. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido aí a gente. E bom isolamento para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Essa é a recomendação, né? Vamos continuar seguindo. Vamos aproveitar as lives, estudar bastante, né? Tem muito material aí para ser estudado, para trabalhar. Queria agradecer a todos os amigos, familiares, professores, colegas, né? Agradecer a Carol, que montou uma pauta aí junto comigo, foi excelente. E que ela continue fazendo esse excelente trabalho. Eu tenho orgulho de trabalhar com ela.
Deixar aqui registro. Ó, 26 segundos, já estamos na contagem regressiva, gente. Também vou mandar um beijo para meus amigos que vieram, a Aninha, minha irmã, todo mundo ali prestigiando. Isso aí. Beijo, mãe. A Paty, eu vi a Raíza, vi a Luísa, vi a Marina. Isso aí, Carol. Um beijo, galera. Tchau, Diogo. Obrigada aí por tudo. Valeu. Beijo. Tchau.